Quem esteve aqui no final de semana? Que bênção, né? Quase 180 pessoas nesse domingo estavam aqui adorando a Deus conosco. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. Amém? Deus sabe todas as coisas. E Deus sempre providencia um escape para nós. Como Deus sabia que eu estaria ruim hoje, Deus providenciou de antemão a vida do Davi para pregar nessa noite. Venha, Davi, ministrar a palavra do Senhor. Estende suas mãos aqui para frente, nós vamos orar pelo Davi. Senhor, que prazer é ter o Davi aqui, Senhor, em nome de Jesus. Queremos aprender mais da Tua palavra, queremos crescer no conhecimento do Senhor, porque entendemos pelas Escrituras Sagradas que quanto mais Te conhecemos, melhor respondemos ao Teu amor por nós. Mais podemos ofertar ao Senhor da nossa vida. O cristianismo ele se torna muito melhor quando a gente te entende melhor, quando a gente te conhece melhor, Pai. E eu te peço que nessa noite o Senhor fale conosco, meu Pai, e coloque a Tua palavra profundamente no nosso espírito, onde ela vai produzir 30, 60, 100 vezes mais para a glória do Teu nome. Assim eu oro abençoando a vida do Davi, toda essa casa de oração, agradecendo antes mesmo que ele abra os lábios para pregar. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela unção que o Senhor vai liberar sobre nós nessa noite. Que enquanto ouvirmos ou estejamos atentos à Tua palavra, a Tua mão se estenda sobre nós e opere os sinais que precisamos que sejam operados na nossa vida, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Paz seja com todos, irmãos. Amém? Amém. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 29. Versículos 11 e 12. Jeremias 29, 11 e 12. Amém? Diz assim: Pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Amém? Convido os irmãos a fechar os olhos para nós fazermos uma oração. Pai, eu te louvo, Pai, pela vida de cada irmão que está aqui nesta casa de oração hoje, Pai. Eu sei, Pai, quanto preciosos eles são para Ti. Por isso, Pai, eu peço que através do Teu Santo Espírito, a Tua palavra, Pai, penetre nos corações deles, Pai. E ali permaneça, Pai, e dê bons frutos. A palavra de vida, Pai, que flui do Teu rio, que possa ser abundante na vida deles, Pai. Nas nossas vidas, em tudo que nós fizermos. Porque tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Teu nome. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os planos de Deus para nós são insuperáveis. Nada do que a gente pode planejar, do que a gente pode imaginar, supera os planos que Ele fez para nós. Mas eu creio que os irmãos já sabem disso. Quem aqui já experimentou a bondade de Deus, o favor de Deus na vida? Amém? Isso não é novidade para nós. E eu fico muito feliz, porque saber que tem um Deus que cuida de mim, que cuida de nós, é muito gratificante. Um Deus que nos ama, que é capaz de todas as coisas para nos ver bem, é muito bom, né? Só que eu estava me questionando, os jovens vão lembrar. Foi o nosso tema também, o nosso encontro. Primeiro, os adolescentes. Foi o nosso tema do nosso primeiro encontro. É uma pergunta. Mas o que Deus espera de mim? Como que Ele quer que eu seja? A palavra tem um manual. Fala muitas coisas, mas qual que é a essência?
O que Ele espera? Esse amor tão grande que Ele derrama sobre nós, em tudo que Ele faz. O que Ele espera de nós? E daí outras perguntas vão surgindo. Por exemplo, por que Ele enviou Jesus para esse sacrifício na cruz por nós? O que Ele espera que eu faça? Na realidade, a resposta que Ele me deu é bem simples. Ele quer se relacionar conosco. É sobre isso que Ele tem falado ultimamente comigo, e eu vejo que tem falado com a igreja. Ele quer aprofundar cada vez mais esse relacionamento que nós temos com Ele. Ele quer que a gente se entregue cada vez mais, porque Ele nos ama. Ele não precisa de nós, é nós que precisamos dEle. Amém? Então, para responder essa pergunta, a gente vê assim, né? Ele é um pai amoroso. Que pai que não gostaria de se relacionar com seu filho? Aqui até nós que somos maus, damos coisas boas para os nossos filhos e esperamos que ele, no mínimo, converse com a gente. O maior ressentimento do pai é quando o filho vira as costas e não quer mais conversar com ele. Que a gente não faça isso com Deus, porque Ele é o nosso Pai maior. E o que a gente quer como pai? Quem tem filho aqui sabe. Principalmente a gente quer proteger o filho. A gente quer ensinar ele as coisas boas, para que ele não sofra. A gente quer que ele obedeça, não porque a gente exige autoridade para nós. A gente quer que ele obedeça porque a gente tem amor por ele. A gente quer presentear ele, conversar com ele, compartilhar tudo de bom que a gente tem. É isso que nós queremos. E aí cabe outra pergunta. Por que quem tem filho aqui, por que a pessoa teve um filho? Resolveu ter um filho? Fora aqueles que não foram planejados, né? Não pelo homem, mas por Deus, todos foram, que nasceram, são plano de Deus. Mas um casal, quando ele planeja ter um filho, o que move esse casal? O casal sabe o que ele espera, pelo menos faz uma vaga ideia. Sabe que vai ter que cuidar, sabe que vai ter que acordar de madrugada, sabe que vai ter que dispor de tempo. Por que ele decide ter um filho? Eu vejo assim, quando o casal se une, ele tem um amor que os une. E esse amor vai crescendo de tal maneira que chega a um ponto que ele tem que ter outra pessoa para dividir ali o amor. E daí ele resolve ter um filho. Para que essa pessoinha ali experimente esse amor. E eu vejo que é assim que por isso que Deus nos criou. Eu penso que é por isso. O amor dele é tão grande, que não bastava ele criar todas as coisas. Ele teve que criar você, porque ele quer te amar. Amém? E nós falamos isso, tem sido falado, que Deus quer se relacionar conosco, mas o ser humano, ele tem uma necessidade de relacionamento. Todo ser humano, por mais, digamos assim, egoísta que seja, uma pessoa ali difícil de lidar, por mais difícil, ela quer se relacionar com alguém. Ela precisa. Quem viu aquele filme do Náufrago? Os mais antigos ali, agora não é tão novo esse filme, né? Esse filme não é tão novo, eu também vi, né? O Náufrago é aquele filme com Tom Hanks, que ele cai de avião numa ilha, e ele fica sozinho na ilha. E de tão incomodado que ele fica, que ele não tem com ninguém para se relacionar, ele desenha um rosto numa bola de vôlei, e ele chama aquela bola de vôlei pela marca dela, que é o Wilson. Ele se relaciona com o Wilson. Ele conversa com o Wilson, ele briga com o Wilson.
ele tem desentendimentos com o Wilson, não sei como, porque a bola não fala, mas ele se desentende com o Wilson. Tudo por causa da necessidade de relacionamento. Porque faz parte da nossa natureza. Deus colocou isso em nós, no nosso coração, para que a gente busque a Ele. Aí a gente desvirtua. As pessoas desvirtuam. Aquela sede, ele não sabe o que é, então vamos conversar com a pedra. Aqueles que têm aquelas pedras energizadas lá, né? Vamos criar um ídolo. Canaliza essa necessidade para alguma coisa que não é aquilo que Deus planejou. E não é isso que a gente quer, né? Tudo nos projetos de Deus prevê relacionamento, que é o nosso tema de hoje, relacionamento. Se a gente parar para pensar, ali em Gênesis, que é o livro de princípios que norteiam ali, em Gênesis 1, 26 diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Como que surgiu o homem? Do relacionamento de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Relacionamento. Deus não falou assim, resolvi criar o homem. Ele não falou isso. Ele falou, façamos. Os três juntos criaram uma coisa boa, que somos nós. Amém? Um pouco mais adiante, depois que ele criou o homem e a mulher, como que surgiram todas as outras pessoas do mundo? Relacionamento. De um homem e de uma mulher. O homem e a mulher se relacionaram, tiveram herdeiros. Certo? Se não houvesse relacionamento entre Adão e Eva, não existiria mundo com pessoas. A família. A família é um projeto de Deus. Surge do relacionamento. E é aí que o inimigo entra, porque ele quer destruir os relacionamentos. É a maior estratégia do inimigo hoje. Porque ele sabe que Deus quer se relacionar conosco, e ele sabe que os relacionamentos da família, do casal, são importantes para Deus. Porque foi assim que Deus fez o homem, e ele atua nessa área. E é aí que nós temos que vigiar, que nós temos que buscar nos fortalecer, para que o inimigo não macule os nossos relacionamentos. E a gente vai estendendo. A igreja, ela é formada por relacionamento também. Nós temos que nos relacionar enquanto irmãos em Cristo. Não existe igreja de um só. Nós temos que crescer nisso. Ali em Efésios 4, de 1 a 6, diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Suportando não é de suportar, suporto ele, aturo ele, não é nisso. É suportar de dar suporte, de ajudar. Certo? Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? A união nos torna um. Um conosco, um com Deus, um com Jesus. Nós somos o corpo, Ele é o cabeça. Amém? É por isso que Ele prega tanto o relacionamento. Porque nós nunca seremos o corpo dEle se nós não estivermos unidos. Amém? Mas Ele faz tudo isso porque Ele nos ama. E uma ou duas mensagens atrás que o pastor pregou, o Espírito Santo nos levou a falar sobre isso. Sobre o amor de Deus. Sobre a certeza que nós temos que ter que Ele nos ama. Não importa o que nós fizemos. Não importa o quão ruim sejam as nossas ações,
seja o nosso passado, Ele nos ama. Amém? Essa certeza não pode nos desvirtuar e a gente achar que pode fazer qualquer coisa. Elas têm que nos fortalecer para a gente caminhar mais firme em direção a Ele. Certo? Porque, assim como nós cantamos no primeiro louvor, nada vai nos separar do amor de Deus. Romanos 8 diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada vai te separar do amor de Deus. Nada. Quem se afasta somos nós. A gente às vezes usa desculpas, usa muletas, como a gente fala, para se afastar de Deus. Discutir com o irmão na igreja, não vem mais. Não vem mais no templo. Usa isso como desculpa. Usa o pecado, às vezes, como desculpa. Não quer parar de pecar, então se afasta de Deus. Porque a luz ilumina as trevas. E aquilo fica evidente. E a gente se envergonha. E em vez de acabar com aquilo que nos envergonha, às vezes a gente foge. Mas a gente pode se esconder no mais alto dos montes, ou no mais profundo dos vales. O amor de Deus vai alcançar lá também. Amém? Aleluia. Ele não quer nos condenar. O seu amor liberta. Liberta de tudo, de todos os males. Porque a libertação está em Jesus. A maior prova de amor, nós cantamos aqui várias vezes, o plano perfeito é Jesus na nossa vida. E é ali que está a libertação, nele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nele também está a nossa libertação. Está o amor de Deus. Está o rio que flui. Porque ele é a água. Quem tem sede, vem a mim e beba, ele disse. E o amor dele não é baseado no medo. Por isso que nós não podemos ter esse receio de dizer assim, eu não sou digno de ter o amor de Deus porque eu sou falho. Na realidade, ninguém é digno. Todos nós pecamos. E fomos destituídos da glória de Deus, até que Jesus restaurou tudo. Amém? Em 1 João diz assim, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Por que você obedece a Deus? Eu tenho medo que Ele me castigue. Então, o amor aperfeiçoado de Deus não está ainda em você. Se você tem medo, se faz por medo, não está aperfeiçoado. Porque o perfeito amor expulsa o medo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? E na realidade, quando Jesus estava falando com os escribas, sobre o que fundamenta toda a lei, Ele resumiu a lei no amor. Quais os dois mandamentos que Ele falou lá que a lei se resume? Primeiro, amar a Deus e depois amar o próximo. Simbolizado pela cruz. Amar a Deus verticalmente e amar o próximo lateralmente. Certo? E é com base nisso que a gente vai entrar no principal que o Espírito de Deus me tocou para trazer para nós meditarmos hoje. Que seria ali no versículo de Marcos, no capítulo de Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31. Marcos 12, 30 e 31.
diz o seguinte: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Eles baseiam todas as outras leis, os outros mandamentos da lei. Mas a gente vai começar a definir ali como é esse amor que ele espera. Esse relacionamento que ele espera que a gente tenha com ele é baseado nesse amor que está descrito nesse versículo. Nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração. Já imaginou o que é isso? Como assim de todo o nosso coração? Às vezes parece óbvio, mas exemplificando fica mais claro ainda. Pergunte para o irmão do seu lado: como está o seu coração hoje? Está triste? Está preocupado o teu coração? Está alegre? Está com medo? Está calmo? Está nervoso o seu coração? Como é que está? Se está triste, ame a Deus de todo o coração. Se está nervoso, ame a Deus. Se está alegre, ame a Deus. É dessa forma. Nós temos que amar Ele de todo o coração. Não importa o que o nosso coração está sentindo. Nós temos que exercer esse amor para com Deus. Amém? Amém. Em segundo, amar a Deus de toda a sua alma. Toda a nossa alma. O que a sua alma anseia? O que você quer lá no fundo da sua alma? O que ela sente? Sua alma. Vou dar um exemplo aqui, que está em Lucas, sobre Maria. Olha o que a alma dela sentia quando ela soube que ia engravidar, que ia ter Jesus. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A sua alma está assim? Está engrandecendo o Senhor? Seu espírito se alegra em Deus quando você ouve os testemunhos dos irmãos, quando você busca estar em comunhão, estar na igreja, quando você lê a palavra, aquilo faz com que a tua alma queira mais? Amém. Que seja assim, porque é assim que você tem que amar a Deus mesmo, nós, de todo o coração, de toda a alma, temos que querer mais e mais, a cada momento, a cada instante. Depois, de todo o entendimento, nós temos que direcionar o nosso entendimento a Deus. Eu vou pegar uma das faces do entendimento. Quem é Deus e quem somos nós? O irmão é capaz de entender isso? Nós somos capazes de entender isso? Buscar entender, pelo menos? É isso que tem que nortear. Temos que buscar o entendimento nas coisas de Deus. Vou trazer 2 versículos aqui que um fala sobre Deus e outro fala sobre nós, seres humanos. O versículo que fala sobre Deus está em Isaías 40, versículo 12. Quem mediu as águas com a concha da mão? Ou com o palmo definiu o limite dos céus? Quem que calculou o peso da terra? Pesou os montes na balança e as colinas dos seus pratos? Você falou sobre Deus, a grandeza dele. Agora, um que fala sobre nós. Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã? Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Se você entende isso, meu irmão,
você vai saber que nós precisamos de Deus mais do que tudo. E aí a gente direciona nosso entendimento em buscá-lo, porque a gente precisa e porque a gente ama. Amém? E por último, amar a Deus de todas as forças. Devemos nos esforçar para amar a Deus. O pastor fala que, no bom sentido, não sendo, digamos, não discriminando as mulheres, mas o evangelho, o cristianismo é coisa de macho. Não é para qualquer um, né, pastor? Às vezes tem que se esforçar para buscar a Deus. Tem que acordar de madrugada, tem que orar, tem que reservar um tempo, tem que negar o seu eu todo dia. O meu eu quer dormir hoje. Não, vamos orar. O meu eu quer mentir. É mais fácil às vezes mentir. Tem uma pessoa vendendo livro na frente da sua casa, não, diga que eu não estou. Meu eu quer isso, mas Deus não quer. Então a gente nega o nosso eu e fala a verdade. E assim por diante. Nós temos que nos esforçar, porque ali a palavra é bem clara a dizer que a salvação é pela graça, é um favor imerecido que Jesus fez por nós. Mas o reino é conquistado pela força, pelo esforço. O galardão que nós vamos receber lá é resultado do nosso esforço. E é assim que nós temos que amar a Deus também, nos esforçando a cada dia, vencendo aquela dificuldade que nós temos. Quem faz academia de musculação sabe, quem já fez, que o exercício que a gente menos gosta de fazer é aquele que a gente mais sofre. E é aquele que o professor diz, não, você tem que fazer isso aí. Mas esse é o mais chato, a gente fala. Esse é que eu não gosto disso. Eu fui fazer eu não gosto de fazer perna, gente. Comecei a fazer academia, né? Eu só gosto de fazer braço. Porque eu acho que a minha perna está boa. Se eu fizer muita perna, eu já tenho as pernas curtas, vai encurtar mais. Eu acho feio perna grossa, mas enfim. Eu não faço perna. Aí mudou uma professora brava lá, chegou uma professora brava, e falou assim, o que você fez essa semana? Eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não fez perna? Eu falei, não. Então faz tanto de perna ali. Mas ela falou com tanta convicção que eu fui fazer perna, né? Se fosse outro professor que tem mais intimidade lá, eu falei, não, professor, eu não gosto de treinar perna, ele sabe, né? Mas como ela falou com tanta convicção, eu fui lá. No outro dia eu não consegui me abaixar para pegar o Henrique. Porque é aquele grupo muscular que eu menos exercito, né? E é assim também com Deus. Aquilo que você mais tem dificuldade, que nós temos mais dificuldade, é ali que Deus quer trabalhar. Porque Ele quer nos aperfeiçoar. Ele não quer que a gente fique como a gente está. Ele quer que a gente cresça. Quer nos aperfeiçoar, para que a gente seja capaz de receber o melhor dEle. Tem que ter crescimento. Amém? Então nós temos que entender que Deus espera que o amemos dessa forma. E que nós é que precisamos dEle, não Ele de nós. Tudo que Ele faz é para o nosso bem. Só que tem existe uma reciprocidade nisso. Quanto mais a gente chega perto de Deus, mais Ele nos abençoa. É recíproco. Em Tiago 4 diz, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Se a gente fizer isso, mais Ele vai nos encher de bênção. E é por isso que Ele quer tanto que a gente se relacione cada vez mais com Ele. Porque Ele quer nos encher de bênção. Ele não precisa de autoridade, Ele já é a maior autoridade.
Ele não precisa de reconhecimento. Basta olhar para as obras dele. Ele não precisa de nada, ele é Deus. Mas ele escolheu nos amar. E é por isso que a gente tem que se esforçar e fazer tudo o que ele nos pede, né? Aí, quando a gente entender isso, a gente vai alcançar o outro nível. E a gente vai conseguir observar o quão grande é o amor de Deus, que vai muito além da salvação. A salvação, como a gente já viu outras vezes aqui, é o início. Eu recebo a salvação, é o início da nossa caminhada. É ali que eu começo a me esforçar para buscar as coisas de Deus. É o início. E a gente vê que Ele se importa com tudo. Com o que a gente sente, com o que a gente pensa, com os nossos sonhos. Sabe quando você liga o automático? Você acorda de manhã, vai trabalhar, faz o que tem que fazer no trabalho, mexe no computador, volta para casa, come com a família, ora um pouquinho, vai dormir. E assim vai se passando os dias. Aí chega um momento que você acorda de manhã e você pensa, vou ter que trabalhar de novo, vou ter que voltar, vou ter que... E aquilo vai perdendo o brilho, parece. E daí isso estava acontecendo comigo. Os irmãos sabem que eu moro longe, eu e minha esposa. A gente mora em São José dos Pinhais. Dá 36 quilômetros daqui. Para a gente vir 4 vezes, porque ela vem em curso da mulher única, né? O nosso carro tem uma quilometragem boa, né? E não raras vezes a gente não chega na hora, porque dá um acidente no contorno lá, já não chega na hora. Às vezes pega 3 acidentes, e aí não chega mesmo. E isso vai cansando. Só que eu creio que a gente está onde Deus nos plantou. E Deus nos plantou aqui. E se for para... O mais fácil, carnalmente falando, era a gente dar um tchau para os irmãos, ó, obrigado. Procurar uma igreja lá, tem uma igreja na rua de casa para ir a pé. Não seria o mais fácil? Mas o que a gente fez? A gente oramos, né, primeiro. A gente colocou o nosso imóvel à venda. A gente quer vender lá para comprar um mais para cá. Fazer mais ou menos que nem o Anderson fez, né? Ele saiu lá do bairro Alto, agora está bem perto aqui, né? Eu quero fazer mais ou menos da mesma forma. De repente, perto do Anderson, para deixar as crianças com eles, daí quando for sair. Né? Enfim. Então, Deus se importa com isso também. Ele vê o que a gente sente. Só que isso vai cansando. E daí eu estava ali, meio sem... Às vezes faltava as quintas, não porque tinha alguma coisa, mas por não ter mais a vontade de enfrentar o trânsito para vir. Aí o pastor, não sei quem conta isso para ele, né? Não sei quem conta isso para ele, o Espírito Santo, né? Me presenteou com um livro, justo eu que não gosto de ler, mas enfim. Ele me presenteou com um livro que chama Apaixone-se. E eu li aquele livro. Li aquele livro e lá diz que nós temos que... Tem 2 senhoras, é a senhora razão e a senhora paixão. E que se a gente se deixar dominar, ele fazia um ilustrativo assim, né? Se a gente se deixar dominar pela senhora razão, a gente faz tudo no automático, sem nenhum sentimento, que era o que estava acontecendo comigo. E se a gente se deixar dominar pela senhora paixão, só por ela, a gente vira inconsequente, a gente vende tudo, vai viajar lá para
para os Estados Unidos, lá, mora lá, a gente vira inconsequente. O ideal é ter o equilíbrio entre a paixão e a razão. Aí ela faz um paralelo entre entre os desejos do espírito e aquilo que a gente busca, né? E ela deu um exemplo aqui sobre os nossos sonhos. Ela perguntava assim: examine-se você mesmo, qual que é o seu sonho? Aí eu pensei assim, mas eu não tenho mais sonho. Eu não quero mais nada. Eu pensei assim, sabe quando você é criança? Eu quero, que nem eu antes, quando eu era criança, eu queria ser motorista de ônibus da Garcia. Mas um sonho grande assim, eu não tinha mais. Esposa já tenho, uma maravilhosa, né? Filhos já tenho. Casa já tenho. Emprego bom já tenho. Igreja boa já tenho. Pastor bom, né? Irmãos bons, né? Já tenho. O que eu vou querer mais? Eu falei, sabe, tá aí, não sei o que eu quero. Daí que eu vi que eu tenho que me apaixonar novamente pelas coisas de Deus, pelas coisas da vida, buscar com mais paixão as coisas, não com a razão, fazer porque tem que fazer, mas fazer porque eu quero fazer, é diferente. E foi isso que despertou. E daí eu pergunto para o irmão, qual que é o seu sonho? Se você não encontrar, busque lá no fundo do seu coração, um sonho que você não realizou, mas que se você apresentar para Deus, Ele vai realizar. Amém? Ele é fiel, Ele realiza. E nesse livro tinha uma história muito interessante, de um menino que ele foi convidado para ser pajem na igreja. E daí, bem no dia que ele foi entrar na igreja, estava todo com a roupa toda comprada, terninho e tudo, ele foi entrar na igreja, quebrou a perna. No dia anterior, jogando bola, quebrou a perna. Não pôde mais entrar na igreja. E aquilo trouxe uma mágoa muito grande para ele. Colocaram outra criança no lugar. Era não lembro se era dos pais ou dos avós, uma coisa assim. Era uma reafirmação de casamento, acho que era dos pais. Uma coisa, os tios, não lembro. Mas ele não pôde ser o pajem. Aí depois de 50 anos, ele nem lembrava mais desse sonho que ele tinha, que era ser pajem, aquilo que machucou tanto ele. Não lembrava mais. Aí, esse casal foi reafirmar os votos de casamento de 50 anos de casado, na igreja, tudo certinho. E chamaram ele para ser pajem. Lembraram do que tinha acontecido? Lembraram, né? Deus lembrou do que tinha acontecido, chamaram ele. Aí disse que ele entrou, disse que ele era coronel do exército. Entrou de farda, com os olhos cheios de lágrimas, trazendo as alianças. Coisa de Deus. Então, por mais passado que esteja o seu sonho, Deus pode realizar. Basta você crer. E basta a gente pedir. E se a gente pedir, nós não podemos nos importar com o que os outros dizem. Isso é bobagem. Não podemos nos importar com isso. Nós temos que crer que Deus vai fazer. Amém? Então, reavive os seus sonhos, irmão. Eu vou reavivar os meus. Vou fazer coisa em inglês que eu quero fazer. Vou fazer um monte de coisa assim que eu quero. Porque Deus é meu Pai e Ele vai me ajudar. Amém? Peço para o irmão Fabiano colocar aquela música. Talvez alguém já deve ter ouvido essa música, que ilustra bem o amor de Deus e como Ele se importa com os nossos sonhos. Amém? Reflita nela, por favor. E mais ninguém. Sinto o Espírito Santo te abraçando nessa noite. Oh, aleluia!
conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. O quê? Não, não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram parem por aqui, não valem. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele disse Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. E agora? Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós, só ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Lugar de rasgar a alma é na presença de Deus. Não desabafa no Facebook não. Faz o que Mateus 6:6 diz. Entra no quarto, fecha a porta e conta tudo pra Ele. Conta em segredo, porque publicamente Ele vai te honrar. A palavra de todo o nosso coração, com tudo que somos, com tudo que temos. E hoje eu sou igual nós queremos te animada. buscar mais e mais, Pai, porque nós precisamos de Ti. Nós queremos estar contigo, Pai. Nós queremos sentir o Teu amor, o Teu agir nas nossas vidas, Pai. Nós queremos Te buscar a cada dia, a cada momento, Pai, que a Tua vontade se cumpra em nós, porque somente o Senhor é capaz de nos amar assim, de nos fazer felizes. Pai, nós Te louvamos por isso, Pai. E pedimos, Pai, que a nossa intimidade contigo cresça cada vez mais. Que nosso relacionamento, Pai, floresça a cada dia, a cada momento, Pai. Que a gente possa ouvir a Tua voz, ver o Seu mover nas nossas vidas, testemunhar de Ti às outras pessoas, Pai, para que mais pessoas vejam isso, sintam isso, esse amor, Pai, tão grande, que só o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, nós colocamos agora as nossas vidas mais uma vez em Tuas mãos e pedimos, Pai, que o nosso amor cresça, que o nosso amor evolua, Pai, até alegrar o Teu coração, porque é para isso que nós fomos feitos, Pai, para Te amar, acima de tudo. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos que creem e se comprometem a buscar mais a Deus, dê uma salva de palmas para Ele, que Ele merece. Amém?